Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, um programa que semanalmente recorda trajetórias de nomes muito importantes do cenário artístico, da nossa televisão, que estão vivos para que possam receber essa homenagem. Para aqueles que já faleceram, eu relembro a você que temos também semanalmente o In Memoriam. Nosso focalizado desta semana é o autor de novelas, produtor, roteirista e diretor de cinema também, Antônio Calmon. Antes de falarmos sobre Antônio Calmon, eu peço a vocês, como peço sempre, que façam a sua inscrição aqui no canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações, compartilhem nossos vídeos, comentem aqui embaixo e deixem o seu like. Tudo isso faz com que a gente voe cada vez mais alto. Obrigado. Antônio Calmon realmente se chama Antônio Calmon. Antônio Augusto Dupont Calmon, ou Dupont, como queira, né? Ele nasceu... Eu mesmo me surpreendi quando eu soube disso alguns anos atrás, né? Ele, tão identificado com os surfistas, com a onda jovem, as praias, o Rio de Janeiro, etc., na sua obra de cinema e de televisão, nasceu, na verdade, no Amazonas, em Manaus. Pois é, em 1945, no dia 29 de outubro, portanto, conta agora 78 anos, né? Está agora completando em 2023, no dia 29 de outubro, 78 anos. Antônio Calmon chegou à televisão em meados da década de 80, mas a sua trajetória profissional vem de bastante antes, cerca de 20 anos antes. Ele se mudou com a sua família para o Rio de Janeiro quando tinha ali por volta de 13 anos, então nós estamos falando de 58, mais ou menos, né? Junto com a sua mãe, Dona Guaraciaba, que era dona de casa, e o seu pai, o senhor Wilson Calmon, que era advogado, resolveu formar-se em medicina e exercer a profissão de médico e, além disso, tornou-se também congressista. Foi deputado estadual, foi deputado federal e, salvo engano da minha parte, é parente do Dr. João Calmon, que foi diretor, né, foi responsável pelo condomínio dos diários e emissoras associados a certa altura da trajetória deste grupo empresarial. Pois bem, Antônio Calmon se mudou com a sua família para o Rio de Janeiro, ali no final dos anos 50, e encontrou-se, né? Gosta muito de praia, gosta muito de surf, gosta muito dos temas da juventude, não deixou que a idade, conforme avançasse cronologicamente, tirasse dele esse espírito de se entender com as necessidades, problemas, conflitos e novidades da juventude, né? E isso se refletiu, claro, naquilo que ele foi fazendo artisticamente. Em relação aos estudos, Antônio Calmon teve uma educação muito erudita, muito elitista, a gente pode dizer, né? Mas não por nada, era apenas porque os pais zelavam muito pela educação dele. Segundo o próprio Antônio Calmon, houve pessoas que o acharam um pouco pernóstico ou coisas desse tipo quando lhe perguntaram de que livro ele gostava mais, qual era a maior obra-prima que ele havia lido, e ele disse que era Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e não um livro de um autor beat, de um autor moderno, enfim, né? Acharam que ele estava fazendo tipo, dizendo Guimarães Rosa, né? Mas não. Antônio Calmon é uma pessoa muito lida, como a gente fala, né? Leu bastante, lê até hoje, assiste muito filme, muito DVD, compra muita coisa, né? DVD hoje em dia praticamente não tem mais, mas consumia muito quando era o caso, né? Quando o DVD era a tendência do mercado. E em relação a estudos, ainda no Amazonas, Antônio Calmon fez o ginásio no Colégio Dom Bosco. Eu anotei aqui, olha só. Exatamente, o ginásio no Colégio Dom Bosco em Manaus, depois no Rio de Janeiro estudou no Colégio Santo Agostinho e no Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia. Depois disso, encaminhou os seus estudos universitários para o curso de Sociologia na Pontifícia Universidade Católica, PUC, no Rio de Janeiro. Não concluiu esse curso, porque na época em que fazia faculdade,
Antônio Calmon, que sempre gostou muito de ler e muito de cinema, havia ficado muito impactado pelos filmes do que a gente chama de movimento do cinema novo, feitos pelo Nelson Pereira dos Santos, pelo Glauber Rocha, né? E já que aquilo o impactou tanto, ele queria fazer também cinema, né? E não propriamente fazer aquele tipo de filme, mas fazer cinema. E ia acabar fazendo aquele tipo de filme mesmo porque era a tendência do momento, daquela geração dele. Outros jovens também de educação relativamente elitista como a dele, etc., que tinham concepções artísticas diferenciadas do que se fazia e totalmente diferentes das chanchadas da Atlântida, por exemplo, né? Antônio Calmon, nessa época, travou conhecimento com outros jovens com os mesmos interesses. E, ao lado dos seus amigos, Amaury Alves e Mair Tavares, fez um filme com trilha de Sidney Weissman, em 16mm. Esse filme eles inscreveram num festival de cinema amador do Jornal do Brasil, ganharam o 2º lugar nesse festival e o prêmio do festival, né, para os mais bem colocados, o prêmio do concurso era trabalhar efetivamente com cinema profissional. E com esse 2º lugar, Antônio Calmon foi trabalhar como assistente de um cineasta que àquela altura também estava começando, mas já era mais estabelecido, Cacá Diegues. Com ele e com outros profissionais, trabalhou com Glauber Rocha, o Antônio Calmon foi continuista e depois passou a roteirista, enfim, trabalhou na produção, né? E chegou ao ponto de ser diretor ou produtor ou roteirista, ou às vezes mais de uma dessas coisas, em vários filmes, em geral projetos para os quais ele era contratado para executar essa parte por alguém, né? Claro que houve projetos mais autorais, etc., mas em geral fez filmes de variados gêneros por conta de ser o profissional habilitado, contratado por alguém para fazer isso, né? Trabalhou também com Gustavo Dal e com Arnaldo Jabor em filmes como Pindorama, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Um dos primeiros filmes de destaque mais autorais de Antônio Calmon, antes da fase dos jovens e dos surfistas, foi o Capitão Bandeira contra Dr. Moura Brasil, que ele produziu junto com Hugo Carvana, além de ter dirigido e escrito o roteiro desse filme. Menino do Rio e Garota Dourada são filmes da década de 80, primeira metade, 82 e 84, salvo erro da minha parte, e eles simbolizavam uma geração que era aquela geração do surf, da praia, um novo Rio de Janeiro, os filhos da geração da Bossa Nova. Antônio Calmon soube captar esse novo jovem nos seus filmes. Até que, com isso identificado, né, ele foi convidado por Daniel Filho para conversar e trabalhar na TV Globo num projeto que eles estavam desenvolvendo de uma série com 2 ídolos do público jovem. Um projeto que também era, em parte, ideia desses 2 ídolos, Cadu Moliterno e André de Biasi. Esse projeto vingou e na equipe reunida também estiveram Euclides Marinho, Patrícia Travassos, Nelson Mota, Daniel Mas, Mauro Razzi, né? É claro que eu estou falando de Armação Ilimitada, que estreou em 1985, ficou no ar até 1988, foi bastante reprisado e é um ícone de sucesso com o público jovem, principalmente. Foi feito para esse público, uma linguagem moderna que misturava o videoclipe, a história em quadrinho, um ritmo muito ágil para contar as histórias dos episódios ali com o Bacana, o Jonas Torres, Jubilula, Cadu e André, Zelda Scott, André Beltrão, o chefe, Francisco Milani, enfim. Depois de Armação Ilimitada, que marcou a chegada de Antônio Calmon à televisão e deu a ele uma estabilidade e um sucesso de público, uma comunicabilidade que o cinema brasileiro não dava, nem a ele nem a ninguém, praticamente, né? Antônio Calmon foi se estabilizando como autor de televisão, e especialmente autor de novelas. Mas antes de escrever sua primeira novela, ele esteve na equipe de criação de uma série que foi Tarcísio e Glória, uma parceria do Tarcísio Meira e da Glória Menezes com a TV Globo. E esse projeto teve direção do Roberto Talma, do Jorge Fernando, também do José Carlos Pierre, salvo erro meu, né?
ficou no ar durante 1988. Chegou a hora, então, aos olhos da emissora, de Antônio Calmon fazer uma novela. Ele foi aliado a um veterano do gênero, Walter Negrão, e surgiu a primeira novela com a cara dele, que foi Top Model, exibida entre 1989 e 1990. Nela, uma trama de uma modelo que tem tudo para dar certo na vida, mas acaba se envolvendo com um grafiteiro que foge da polícia, embora ele não tenha cometido maiores crimes e tudo mais, se misturou com um grande vilão que morre de inveja do irmão. Eles são donos de uma confecção, de uma grife de moda, né, muito famosa, que contrata a tal modelo, né, e o irmão, que é invejado pelo vilão, tem vários filhos de várias mulheres, é um surfista quarentão e cria esses filhos da melhor maneira possível, embora sem mãe, né? Esse personagem, claro, é o Gaspar, que foi o Nuno Leal Maia quem fez, alvo da raiva e da inveja do irmão Alex, que é o Cécio Thierry, né? A modelo é a Duda, a malumada, e o grafiteiro Fujão é o Lucas, Taumaturgo Ferreira. Essa novela foi um grande sucesso popular, não só com os jovens, mas principalmente com eles, claro. E, em seguida, em 1991, Top Model foi uma novela das 7, Antônio Calmon voltou com outra novela das 7. Ele só escreveu novelas das 7. Vamp. Vamp tratava do tema do vampirismo, claro, né? E ambientava esses vampiros que iam surgindo numa cidade que emulava Búzios, né? E que na história se chamava Armação dos Anjos. Esses vampiros, liderados pelo Conde Vlad, que era o Neila Torraca, e havia uma vampira que era uma roqueira, né? A Natasha, a Cláudia Hanna, eles se misturavam aos problemas de uma grandíssima família formada pelo viúvo Capitão Jonas, o Reginaldo Faria, a viúva Carmen Maura, Joana Fon, e os 6 filhos de cada um deles, mais Dona Virgínia, Cleidiácones. E que também tem, na Top Model tinha o surfista quarentão, e em Vamp tem o Nuno Leal Maia como o Padre Garotão, né? O Jurandir. Depois de Vamp, veio mais uma novela das 7, além de uma minissérie chamada Sex Appeal, sobre o mundo das modelos, com também problemas dos jovens, né? Em 1993, a minissérie podia pesar um pouco a mão nos problemas dos jovens por ser exibida mais tarde do que as novelas todas, né? Essa minissérie revelou muitos nomes para o cenário artístico, como Carolina Dickmann, Luana Piovani, que fazia a protagonista, Camila Pitanga, Luís Mendes, Felipe Fogosi, enfim. E entre 93 e 94, mais uma novela das 7, da qual o Calmon não gosta, que é Olho no Olho. Olho no Olho, uma novela que foi considerada de adoração satânica por conta de uma seita de fato satânica que tinha na história, liderada pelo César Zapata, que era o Reginaldo Faria. E quem tinha que combater esses maléficos personagens dispostos a tudo para conquistar o que desejavam era um ex-padre, o Guido, papel do Tony Ramos, e o candidato a enteado dele, o Aleph, que era o Felipe Fogosi. Depois de Olho no Olho, Antônio Calmon escreveu outra novela encomendada para ele, não era nem a vez dele entrar muito na faixa das 7, salvo erro meu, mas entrou, foi Cara e Coroa, entre 95 e 96. Numa cidade também litorânea, chamada Porto do Céu, essa novela narra as confusões que surgem da existência de duas, inicialmente sósias, que depois são reveladas irmãs, né? A Vivi e a Fernanda, papéis da Cristiane Torlone, e a Vivi conhece a Fernanda na cadeia, em São Paulo. Uma não sabia da existência da outra até ali. Fernanda saiu de Porto do Céu em circunstâncias desagradáveis para ela e para todos, e ela manda Vivi para lá para fingir que é ela e limpar a barra dela, para quando ela de fato voltar, tá tudo melhor, vamos dizer assim. Só que muitos problemas sobram para Vivi, que eles pensam que é Fernanda, né? Um ex-marido traído, um cunhado psicopata, um ex-noivo apaixonado,
traumatizado, etc. Depois, em 1998, uma novela que está no ar agora no canal Viva, que fez bastante sucesso na época, e novamente uma novela das 7, Corpo Dourado. Corpo Dourado se passa numa cidade litorânea também, a Marimbá, né, que tem muito próxima do seu centro comercial uma zona rural, onde mora a mocinha dessa história, Selena, que é a Cristiana Oliveira, uma jovem um pouco masculinizada, rude, que se envolve com o delegado local, Chico Humberto Martins, que é casado com uma moça que se revela depois pela narrativa irmã biológica da Selena, que é a Amanda Maria Luísa Mendonça. Depois dessa novela, Corpo Dourado, a próxima empreitada do Antônio Calmon, aliás, depois não, antes e depois de Corpo Dourado, Antônio Calmon atacou novamente em séries. Em 97, foi um dos autores de A Justiceira, com a Malu Mader, e em 99 assinou episódios de Mulher, uma série que ele também ajudou a desenvolver, a criar, né? E são dois projetos capitaneados pelo Daniel Filho, que sempre gostou muito do trabalho do Calmon, né? Além disso, no final dos anos 80, antes de escrever Top Model, ele passou vários meses dedicados ao projeto de uma minissérie que também teve texto no Doc Comparato do Carlos Manga, que é A-E-I-O Urca, sobre os tempos áureos do Cassino da Urca, fim dos anos 30, começo de 40, no Rio de Janeiro. Em 2001, outra novela das 7, Um Anjo Caiu do Céu, que já está no Globoplay. Essa novela é muito interessante, muito legal, fez bastante sucesso na época, e ela parte de uma premissa que a ficção gosta muito, né? Imagine se você ficasse à beira da morte, ou morresse efetivamente, mas tivesse uma nova chance de descer à Terra e consertar a sua vida, os problemas que você causou, a sua família, tentar ajustar as coisas, aqueles que ficam, né? É isso que é proporcionado ao protagonista dessa história, um fotógrafo famoso internacionalmente, o João Medeiros, que é o Tarcísio Meira. E o anjo que desce à Terra para acompanhá-lo, o anjo que caiu do céu, né, é o Rafael Caio Blatt. A próxima novela de Calmon, depois de Um Anjo Caiu do Céu, foi O Beijo do Vampiro, entre 2002 e 2003. Ao contrário de uma expectativa que foi criada na época, O Beijo do Vampiro nunca foi pensada como uma sequência de Vamp, mas como uma nova novela que partisse do mesmo universo de vampirismo, né? E era centrada na relação entre um vampiro de 800 anos, é isso mesmo, 800 anos, o Boris, que era o Tarcísio Meira, com um filho que ele tinha, que foi criado pela Lívia, que é a Flávia Alessandra, a reencarnação da grande paixão do Boris de toda uma vida, a princesa Cecília. Esse filho era o Kaique Brito, chamava-se Zeca na novela. E a mãe da Lívia era uma feiticeira do bem, uma bruxinha, a dona Zoroastra, que era a Glória Menezes. Inclusive, falando aqui em Kaique Brito, não sei se ele vai assistir aqui ao nosso programa, né? Mas um abraço e melhoras, tudo de bom para o Kaique Brito, né? Depois do que ele passou aí recentemente. Pois bem, depois de O Beijo do Vampiro, Antônio Calmon escreveu uma novela que tinha mais drama do que a média das suas histórias, embora todas elas falem de conflitos familiares, desencontros, relações de pais e filhos, etc. Mas essa era uma novela um pouco mais feita para um público além do jovem, que foi escrita em parceria com Elizabeth Gin, chamada Começar de Novo. Essa novela era interessante, ela partia de um homem que tinha todos os motivos para se vingar de pessoas que destruíram a vida da família dele e do pai, o Miguel Arcanjo, papel do Marcos Paulo. E no reencontro que ele tem com seu passado, ele volta a conviver com a mulher que ele jamais deixou de amar, a Letícia, que era a Natália do Vale, filha da responsável pela desgraça da sua família, a Lucrécia, Eva Vilma. Mas essa novela, na época, infelizmente não deu muito certo, conviveu com um sucesso extra Globo, que foi a versão da TV Record para Escrava Isaura, né? E talvez sem a Escrava Isaura essa novela tivesse feito mais sucesso por uma questão de opções do momento. Enfim, não era uma novela ruim, péssima, enfim. Depois de Começar de Novo, outras empreitadas de Antônio Calmon na televisão foram uma outra novela também das 7, como eu disse, ele só fez novela das 7, né?
Três Irmãs, que infelizmente também não deu certo, entre 2008 e 2009. As três irmãs do título eram a Dora, que era a Cláudia Abreu, uma moça que tem a vida tumultuada pela sogra Violeta, que é a Vera Holtz, que a acusa de ser, ainda que indiretamente, responsável pela morte do filho dela, né, o Arthur, o marido da Dora, que era o Alexandre Borges. Uma médica que não dá certo no amor com ninguém, que era a Giovanna Antonelli, que fazia, né, a Alma. E a mais nova, a Susana, que era uma professora e surfista, alvo de um amor obsessivo de um rapaz, né? Essa Susana, quem fazia era a Carolina Dickman. A mãe delas, Dona Virgínia, era Ana Rosa. Mas havia uma outra personagem com muito destaque de um passado nebuloso, a Valdete, com W, Regina Duarte. Essa novela não deu certo, como eu disse, né? E, em 2010, foi ao ar até aqui aquele que é o último trabalho do Antônio Calmon na televisão, exibido, pelo menos, né? Uma série de 10 episódios, salvo erro meu, ou 12, na forma da lei, centrada na tentativa de se fazer justiça na forma da lei, como o título diz, por antigos estudantes de direito, que agora são profissionais capacitados da área, enfim, anos depois da formatura deles, para fazer que um playboy pague por uma tragédia que ele provoca na vida de todos eles. Esse playboy é o Márcio Garcia, né? Um personagem detestável que ele fazia, um projeto legal do Calmon, mas que também não é tão lembrado, não teve maior repercussão, infelizmente, inclusive. Antônio Calmon é um autor muito talentoso, gosta muito desse trabalho de criar dramaturgia. E o tipo de novela que ele sempre fez faz falta. Uma novela que converse bem com o jovem sem estar escrito nela. É uma novela jovem, também tem trechos para toda a família. Ele sabe que essa novela, principalmente a das 7, é uma novela que tem que conversar de algum jeito com todos os familiares. Talvez nem sempre ele tenha acertado, mas sempre tentou, e o saldo é muito positivo. Eu espero que o Antônio Calmon, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que admira a obra dele também. E semana que vem nós temos um novo encontro no Vale a Pena. Um abraço a todos, tchau!